Olá, turma do 8º ano, aqui é o professor Emanuel e hoje nós vamos estar fazendo a revisão dos nossos assuntos que nós vimos em sala de aula. Nós vamos rever os fluxos migratórios, histórico dos fluxos migratórios e os fluxos migratórios recentes, certo? Vamos estar iniciando agora para vocês. Olha aí, ó. A respeito da origem dos seres humanos e as primeiras migrações. Como foi que se deu as primeiras migrações? A maior parte dos estudos atuais apontam que os primeiros seres humanos tiveram como origem o continente africano. Segundo o histórico dessa migração, o ser humano surge na África, os achados arqueológicos mais antigos foram na África. Da África eles acabaram se espalhando por todos os demais continentes, certo? Um dos seres humanos mais antigos, segundo a ciência, né? Nós vamos ter o Australopiteco, que foi um dos mais antigos e o primeiro ancestral humano, seguido das demais espécies que nós vimos em sala de aula, até o mais atual, o Homo sapiens sapiens. Acredita-se que nossos ancestrais chegaram no continente europeu por volta de 40 mil anos. Essa imagem que está uma semelhante no livro, vai ter a datação, saiu da África, chegou na Europa em torno de 40 mil anos e assim foi se espalhando até vir à América, que demorou um pouco mais. Esses foram os primeiros fluxos migratórios dos seres humanos na sua história, certo? Ao estudar a evolução da espécie humana moderna, o Homo sapiens, observamos o surgimento de várias características em espécies ancestrais que beneficiaram seu estabelecimento e sucesso no ambiente. Entre essas características podemos citar o bípede e o desenvolvimento de ferramentas. A primeira espécie reconhecida como capaz de fabricar artefatos é chamada de Homo habilis, o primeiro ser humano, depois do Homo australopiteco. O primeiro a desenvolver armas foi o Homo habilis e foi justamente isso que ajudou eles nessa migração para outras partes do mundo, ajudou eles na sobrevivência. Então, relembrando aí, nós estamos estudando o histórico desse fluxo migratório, como se deu, certo? E vários outros motivos levaram eles aí para fluxos migratórios, para outros continentes. Por exemplo, questão de alimento, caça, porque eles precisavam, certo? Vimos aí o histórico. Quais são os motivos do fluxo migratório recente? Vamos só relembrar o significado dessas palavrinhas. Emigrante, imigrante, migrante e refugiado. São os motivos de migrações. O emigrante, vamos só relembrar, se uma pessoa sai de uma cidade para outra, na sua cidade ela é emigrante, na sua cidade, o emigrante. Se ela chegou na outra cidade, imigrante. Mas só vale para a cidade? Não. Se a pessoa sai de um estado para o outro, se a pessoa sai de um país para o outro, utiliza-se o mesmo termo, certo? E o que é migrante? Migrante é o percurso, é a pessoa que viaja, é o migrante. Mas também existe o refugiado, que é um novo conceito que entrou. Refugiados são pessoas que saem do seu país de origem para se refugiar em outro lugar, se proteger. Esse novo entrou também no conceito, certo? E quais são os motivos das migrações? São vários. Nós temos desemprego, que eu escrevi aqui, trabalho, até errei, desculpa, mas é o desemprego, é um dos motivos. Melhor qualidade de vida. Desastres naturais também levam a pessoa a querer deixar seu país, guerras também e etc. São vários motivos. Eu coloquei aqui alguns específicos que levam a pessoa a migrar, a se tornar migrantes, certo? Um dos principais tipos de migrações internacionais existente é a chamada fuga dos cérebros, consiste no deslocamento em massa de profissionais especializados e de grande conhecimento para outros países, ou seja, nós estamos tendo um problema no mundo, que eu coloquei até uma imagem aqui mostrando, digamos, os fluxos migratórios, um exemplo, que muitos países, principalmente os desenvolvidos, têm problema em receber imigrantes, e bastante problema. A única coisa que eles querem são imigrantes, mas que têm alguma qualificação profissional. Esses imigrantes que têm qualificação profissional não são rejeitados nesses países desenvolvidos. Isso nós chamamos de fuga de cérebro, ou seja, os países os países subdesenvolvidos ou países que estão em desenvolvimento acabam perdendo seus profissionais qualificados para outros países desenvolvidos. Infelizmente, isso está acontecendo no mundo. E os países desenvolvidos aproveitam justamente os qualificados. Aí você pergunta, os que não são qualificados? Geralmente eles entram nos países desenvolvidos ilegalmente, que não são bem-vindos. Só relembrando aquilo que nós discutimos em sala de aula, certo? E o que é a migração internacional? Migração internacional, ela recria conflitos espaciais de diferentes ordens. Esse tipo de migração é explicado pelo aumento global de desemprego que gera miséria nas nações de baixo índice de desenvolvimento humano.
Migração internacional é quando a pessoa migra de um país para o outro, são as migrações internacionais. Só que ela gera conflito. Por quê? Porque muitos países não estão abertos a receber as pessoas que saem de um país subdesenvolvido e acaba gerando problemas e conflitos humanos. Muitos são maltratados, rejeitados e sofrem também um preconceito chamado de xenofobia. Aí eu peguei algumas imagens para vocês verem. O país que mais recebe imigrante, mais recebeu na história, Estados Unidos, aqui dando um exemplo, só que ultimamente os Estados Unidos não é mais aberto para imigrante e acabou fechando suas fronteiras. Essa imagem aqui é uma crítica, né? O sonho de a construção de uma grande barreira, de um muro, para impedir os imigrantes de atravessar. E o maior número de imigrantes nesse país, Estados Unidos, são mexicanos, apesar de que ele recebe imigrantes de várias partes do mundo e uma boa parte deles são ilegais, infelizmente. Nós temos aqui um outro exemplo, uma cerca de países tentando proteger essa fronteira para impedir a entrada de imigrantes. Aqui são imigrantes refugiados tentando entrar em um país, correndo risco até de se afogarem, né? Essa é a realidade que o mundo está vivendo hoje. Lembrando que países desenvolvidos, eles são abertos para mão de obras qualificada, não tem problema. A fuga do cérebro, mas as mãos de obras que não são qualificadas para eles não são bem-vindos. Eles querem alguém que tem algo a oferecer para o seu país. Essa é a realidade que estamos vivendo hoje, certo? Desde já quero agradecer a atenção de vocês. Obrigado por tudo.